Olá, irmãos e irmãs, é uma alegria poder meditar a palavra com todos vocês nesse dia. Hoje é quarta-feira e cada vez que nós nos aproximamos da palavra de Deus, devemos pensar: Deus tem um recado para mim. Que nós possamos nos colocar na presença de Deus, com carinho, pegar a nossa Bíblia, a palavra de Deus, e assim ir lendo, meditando, fazer com que ela se torne cada vez mais presente na nossa casa, na nossa vida. Procure ter uma Bíblia também junto no seu trabalho, nos ambientes que você vive. E aí naqueles momentos de uma certa secura espiritual, nós possamos ler um pouquinho, ver o que Deus tem a nos dizer. Obrigado a você que nos acompanha diariamente pela TV Evangelizar, nesse programa Uma Palavra para o Seu Dia. Ajude-nos também a evangelizar. Vamos fazer a nossa parte. Ligue para nós. 041 3221 6060 e depois que atender, tecle 1. Obrigado você também que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube e que recebe também essas mensagens diárias por meio do WhatsApp. Que nós possamos abrir o nosso coração para Deus, para deixar-nos evangelizar e assim, aprendendo com Deus o que nós devemos fazer, também transmitir esta mensagem a tantos e tantos que também precisam de uma palavra amiga, precisam da palavra de Deus e que nós possamos estar dispostos a evangelizar e assim sermos missionários, levando sempre mais a palavra de Deus. Pegue sua Bíblia e vamos juntos meditar a palavra deste dia, que é retirada de Lucas capítulo 9, versículos 57 ao 62. O texto diz assim: Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, vemos aqui no texto de hoje este chamado de Deus em diferentes situações da nossa vida. Muitas vezes nós pensamos que é preciso primeiro uma preparação do coração, uma estrutura familiar, para então ouvirmos o chamado de Deus. E vemos que acontece quase que no contrário. Vemos que é naqueles momentos de dúvida, de incertezas da nossa vida, que ainda vem um chamado de Deus e nos pede uma resposta. E diante desta confusão de chamados, nós não sabemos ao certo o que é que nós vamos fazer. E muitas vezes o que é que nós optamos por aquilo que é o mais seguro. Então nós permanecemos um tempo maior na casa dos nossos pais. Temos medo de dar o nosso sim. Permanecemos naquele trabalho, mesmo que seja um trabalho um pouco ruim, onde nós não estamos felizes, mas é uma certa segurança, então nós vamos suportando todas essas realidades. Jesus, no Evangelho de hoje, nos fala de uma certa radicalidade na resposta. Sair desta zona de conforto, desse ambiente seguro e dar um passo. E esse passo, muitas vezes, se chama fé em Deus. Acreditar. Deus me chama.
e espera por mim. Cada dia que se inicia uma nova resposta. Mas em algumas situações da nossa vida, nesses chamados vocacionais, nós devemos dar uma resposta mais clara e mais sincera. E aqui Jesus nos fala destes, pelo menos 3 chamados. Uma pessoa que tinha um certo interesse em seguir a Jesus Cristo, dizendo para ele: Senhor, eu te seguirei onde quer que tu fores. Jesus se dá conta de que ele estava seguindo, porque ele havia feito aquela experiência da multiplicação dos pães e também desta vivência onde Jesus curava as pessoas. E Jesus diz a ele: as raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Se você pensa me seguir por aquilo que eu sou capaz de fazer, então o seu chamado ou a sua resposta é ilusória. Por que é que nós damos o nosso sim a Deus? Buscando uma recompensa? Ou é este ato gratuito? Deus que nos chama e nós respondemos assumindo as consequências. Deveria ser assim. Não ter medo do chamado de Deus. Não nos aproximar de Deus simplesmente porque Ele é capaz de nos ajudar. Mas neste ato livre eu empresto a minha vida para que, através da minha vida, muitas pessoas possam ser evangelizadas. A ação de Deus no nosso coração, a abertura para os nossos irmãos e irmãs. E aí nós vemos mais outros 2 chamados, onde um diz: eu te seguirei, mas deixa primeiro eu enterrar o meu pai. E Jesus diz: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Se nós ainda ficamos muito presos nos nossos laços, nós não conseguimos dar uma resposta verdadeira a Deus. Vemos que Jesus não é contrário à família, mas para que haja esta resposta verdadeira, nós precisamos de um desprendimento. Damos atenção, sim, aos nossos familiares, mas primeiro devemos dar atenção a Deus. E se nós estamos servindo a Deus, nós também estamos lembrando dos nossos familiares. Quem sabe não na presença física, mas a nossa oração, quando nós lembramos de todos, de um modo especial aqueles que mais precisam, do nosso pai, da nossa mãe. E um último chamado: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Veja que muitas vezes nas situações da nossa vida nós temos, antes de dar uma resposta, um mas ou um se. E Jesus quer que nós possamos dar uma resposta de todo o coração. Não procure desculpas, procure abrir o seu coração para Deus nesse dia e diga para Deus: Senhor, eu te seguirei, embora eu ainda tenha muitas dúvidas no meu coração, mas eu quero dar esse primeiro passo e dizer hoje sim. Vamos receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, por intercessão de nossa Mãe do Céu, Virgem Maria, abençoe a cada um de vós, abençoe as vossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa.